Olá, pessoal! Estamos agora no terceiro episódio do ABAIcast, o podcast do assessor de investimento da nossa ABAI, a Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. E com muito prazer, estou aqui hoje nesse episódio, tendo como os nossos convidados a própria diretoria da ABAI e a nossa vice-presidência. Obrigado, Paula Abrão, Francisco Amarante. Vamos contar um pouquinho agora para vocês a história da nossa associação. É muito importante, esses mais de 10 anos que a ABAI existiu, desde 2015, contar um pouquinho de tudo que nós conquistamos, de como foi a origem, e para quem é assessor e hoje é um associado, conhecer um pouco da história da associação. Afinal, são 11 anos de muitos desafios e muitas conquistas. Vamos começar o nosso podcast conhecendo quem é a diretoria, quem é o presidente, vice-presidente, o superintendente que a maioria das pessoas conhecem, que viaja o Brasil inteiro levando para todos o que é a ABAI e defendendo os interesses dos assessores de investimentos. Vou me apresentar depois, mas vou passar perguntando o meu querido Paulo Abrão. Paulinho, conta para todo mundo aqui quem é o Paulo Abrão, da onde veio essa vocação de assessor e esse chamado para estar na associação com a gente esses anos todos. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, Chico, superintendente. Prazer estar aqui nesse primeiro podcast do ano de 26, né? Então, eu sou engenheiro de formação, sou de Goiás e virei assessor de investimentos em 2002, a segunda prova, se eu não me engano, da antiga Ancor, né? Nem Ancor, era Ancor, né? E de lá para cá a gente veio desenvolvendo um trabalho aí no mercado de capitais e algumas plataformas, quando em 2015, né, veio o movimento para se iniciar uma associação, que nós vamos falar bastante aqui na sequência. Mas você trabalhou em outras corretoras antes de virar assessor, não? Não, já como... Sempre trabalhei, sempre antes de virar assessor, eu trabalhei na mesa operacional de uma corretora, né, não existia a prova ainda, e veio a Ancor, instituiu a prova, e eu acho que eu fiz já no segundo evento, eu prestei essa prova e virei assessor de investimentos lá em 2002, o tempo passa. Sempre lá em Goiânia. Não, eu morei em São Paulo, né? Então vamos lá, eu sou engenheiro formado em Goiás, vim para São Paulo, fiz a especialização na área de mercado de capitais, na área de comércio internacional. Comecei trabalhando numa mesa de commodities, lá atrás eram duas bolsas na época, BMF e Bovespa, então comecei trabalhando com commodities, depois entrei para a área de Bovespa e, enfim, aí dei sequência no mercado, já com uma bolsa só, né, que era BMF Bovespa, que hoje é a nossa B3 aí, que todo mundo conhece no mercado. Maravilha, ótimo, que bom. Francisco, conta um pouquinho. Francisco agora vai ter um bom tempo para falar para vocês quem é Francisco Amarante e depois como você caiu de paraquedas e hoje cuida tão bem da nossa associação. Tudo bem, Diego, tudo bem, Paulo, aí um feliz 2026 para vocês que estão nos ouvindo. Cara, o Chico Amarante é mais um dentre tantos outros milhares de profissionais que optaram em trabalhar em instituições financeiras, no mercado financeiro. Não tem nada demais com relação a essa decisão lá atrás, porque as opções na minha época eram ou você ia ser funcionário público, ou você ia trabalhar numa multinacional, ou você ia ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Então, obviamente, que a gente optou pela terceira opção e trabalhar no mercado financeiro. E desde então, já faz aí algumas décadas de experiência sempre voltado ao mercado de investimentos. Então, sempre trabalhei em instituições nacionais e internacionais, no Brasil, fora do Brasil, sempre focado ao atendimento a clientes institucionais, fundos de pensão, seguradoras, hoje os mais recentes RPPS, né? Funds of Funds, quando surgiram, né? Sempre foi o público ao qual eu me dediquei. E sempre dentro de estruturas de asset management. Então, para quem não sabe, né, a indústria de fundos de investimento, ela surgiu em 1995. E eu tive a sorte de, em 1996, ir trabalhar numa instituição francesa chamada Crédit Commercial de France,
cujo vice-presidente do Asset Management era o Marcelo Gilfrida. Marcelo Gilfrida, até então, tinha sido um dos criadores e idealizadores da Ambid, junto com Alfredo Setúbal, do Banco Itaú, e depois foi ser o primeiro presidente da Ambima. Então, desde 96, eu venho participando de diversos comitês e comissões dentro das associações de classe, a Ambid e a Ambima. Cheguei por acaso de paraquedas na ABAI, né, Diego? Como você falou, em 2018. 2018 eu estava sócio de uma plataforma de research digital, né? E fiz uma reunião num escritório de assessoria, né? Que eu logo após a reunião o CEO desse escritório veio falar comigo. Que ele era o presidente da ABAI. E eu falei, mas o que é a ABAI que eu não conheço? Né? Eu estou aqui no mercado há alguns anos e nunca ouvi falar da ABAI. Não, na verdade é uma associação que nós criamos em 2015, mas na época foi só por conta de uma demanda pontual. Agora, em 2018, que a gente de fato está se organizando e está indo a mercado. Inclusive, queria te convidar para ir num evento, dia 8 de dezembro de 2018, eu não esqueci o dia até hoje, né? Lá na B3, que vai ser onde a gente vai fazer o lançamento oficial da ABAI. Vai estar a CVM, a Ancora, a Ambima, tem mais de 100 escritórios aí confirmados a presença. E eu fui nesse dia, talvez eu acho que com certeza era a única pessoa que não era assessor de investimentos, né? E ouvi lá todas as apresentações. Em determinado momento, o presidente, na época da ABAI, chega e fala: ano que vem queremos profissionalizar e queremos contratar um superintendente profissional que não seja assessor de investimentos, para que ele não seja rotulado e possa circular no mercado de forma livre e independente. Quando eu vi aquilo, falei, puxa, lembrei do meu passado nos anos 90, no início dos anos 2000, e falei, eu acho que estou no lugar certo, na hora certa, né, com o produto certo. É para mim essa vaga. E logo que terminou a apresentação, eu fui lá falar, Marcelo Popov, você não precisa chamar mais ninguém, eu serei o seu superintendente. E desde então aqui estou, completando 6 anos, indo para o 7º ano de associação. E com muitas conquistas, né, Francisco, e desafios. Acho que é importante para todo mundo. Esse trabalho de associação é um trabalho de formiguinha. A gente trabalha bastante, pouco é visto dia a dia, mas com conquistas que acabam sendo conquistas macros para toda a indústria. A gente vai debater aqui um pouquinho. E aqui, para mim, aproveitar na figura do Paulo, vice-presidente sempre foi uma honra ter o Francisco com a gente. O ponto-chave, acho que da fala dele, que é importante a gente ressaltar nesse podcast, o Francisco ele não é assessor de investimentos. Um dos pilares da ABAI, quando nós trouxemos a figura da superintendência, é que o superintendente ele fosse apartidário, a plataforma, porque a gente sabe como que era o nosso mercado, se o superintendente atuasse sempre em defesa de uma única classe, o assessor de investimento, independente da plataforma na qual ele está vinculado. Francisco continua assim. Muita gente não sabe, eu sempre falo, não, mas o superintendente não é assessor e nem deverá ser, por questão o que nós decidimos enquanto associação, que é o cargo de superintendência. Então, sinto assim muito honrado trabalhar esses quase 7 anos com você, Francisco. Olha, e Paulo. igualmente, e assim, eu só posso dizer que eu aprendo muito com vocês. Então, para mim, na atual fase da vida que eu me encontro, poder interagir com esse público rico de assessores que a gente interage aí no dia a dia, só me traz felicidade e só me traz, enfim, satisfação de poder estar junto de vocês. Pô, maravilha. Pessoal, e vou aproveitar e falar um pouquinho, o Francisco contou um pouco da trajetória, o Paulo, eu sou assessor desde 2008, quando eu passei na prova, eu sou um pouquinho mais novo que o Paulo. O Paulo é de 2002, eu sou de 2008, ainda na época que a prova da Ancor era física, tinha que ser presencial aqui em São Paulo, ali para fazer no computador, com um reconhecimento ali, tinha que colocar a sua digital. E quando eu comecei, nem sabia o que existia essa profissão. Minha família não é do mercado financeiro, minha família é da construção civil. Eu brinco que, como todo bom brasileiro, a gente gostava de poupança e imóvel. Era o sonho do brasileiro médio, tenha imóvel e se tiver dinheiro deixa na poupança, que era o que tinha, ninguém conhecia nada. Mas com o tempo, no 2º ano de faculdade, me apaixonei por esse tal de Bovespa, estudei, passei na faculdade de economia, terminei economia, e logo que eu me formei em 2008, veio a crise de 2008. E grande parte do recurso da minha família estava investindo em ações de bancos americanos e chegamos a perder 95% de tudo que a gente tinha.
Quase um COI da Ambipar. Brincadeiras à parte. Quase. Ali, porque um foi 6%, esse foi 95% que recuperou. E quando aconteceu isso, o que eu acabei fazendo, logo que a gente acalmou as coisas, foi não, quero abrir uma empresa para ensinar as pessoas a investirem melhor na bolsa. E na época, quem fazia essa profissão era o assessor de investimento, né? Nós éramos monoprodutos. Eu gosto de dizer que a minha história do Paulo, logo depois a do Francisco, mas da ABAI, ela é a história da evolução do assessor de investimentos. Lembra, Paulo? Nós éramos monoprodutos quando começamos, só vendíamos ações, renda variável. Depois abriu para produtos de fundos e hoje o assessor é patrimonial. Então, desde 2008, nós já vamos completar 17 anos como assessor de investimentos e tô com o Paulo nesse desafio aí da ABAI desde a origem. Paulinho, falando da origem, que eu quero saber agora, conta um pouco pra gente onde nasceu e como nasceu a ABAI. Vamos lá, deixa eu só falar, você me fez lembrar de um episódio do meu início lá atrás, em 2001, você falou da crise, eu lembrei de um episódio, eu estava fazendo a minha especialização na primeira semana e aí veio o ataque às Torres Gêmeas, eu nunca me esqueço isso, a primeira torre e a segunda torre, então eu também comecei dessa forma, em meio a uma crise, eu falo, se eu for escrever o livro, a primeira página vão ser 2 aviões vindo às Torres Gêmeas e assim tudo começou lá em 2001. Bom, mas falando da ABAI, poxa, lembrar dessa história é muito bom, porque nós começamos um movimento, foram 12 assessores, foi uma troca de e-mails, nós não tínhamos representação nenhuma em nenhuma parte do Brasil, muito menos nacionalmente falando, para demandar alguma coisa, por exemplo, em Brasília. E a pauta principal que deu início à ABAI foi a pauta do Simples Nacional, porque nós não tínhamos um representante em Brasília, nós não tínhamos como demandar isto em forma da lei. Nossa profissão, que já existia, ficou fora da lei do Simples Nacional. Essa foi a real motivação para criarmos a ABAI. E assim, um colega, assessor de investimentos, criou um movimento com 12 assessores, consequentemente 12 escritórios, uma troca de e-mails ali, que eu acho que você participou também dessa troca de e-mails lá atrás. Fui um dos que recebi esse e-mail. Isso já em 2010, 11, 12, né? Não, quase 15, né? Porque a ABAI foi registrada em 2015, né? Então, foi uma troca de e-mails. Houveram algumas tentativas antes que acabaram, né, sendo esquecidas, mas esse movimento foi próximo de 2015, onde foi uma troca de e-mails que ocasionou em uma reunião presencial uns 30 dias após, aqui em São Paulo. Não podemos esquecer de dar os créditos para o Aidar SBZ, que foi onde cedeu uma sala para a gente, juridicamente nos assessorou ali, cedeu uma sala para que nós, ali após aquela reunião, lavrássemos uma ata, que assim fizemos nessa reunião, e 40 dias após esse início de troca de e-mails, a ABAI estava registrada, se eu não me engano, no dia 17 de março de 2015, e a ABAI já estava registrada, e assim iniciamos, né, oficialmente o nosso pleito com essa pauta do Simples Nacional, que precisava de alguém chegar lá em Brasília e bater, esqueceram de nós, né, esqueceram dos assessores de investimentos, nós precisamos entrar no Simples Nacional aí para poder pagar menos imposto, senão a nossa profissão está fadada ao fracasso. E essa história é muito bacana que o Paulo está contando da origem. Então, a ABAI nasceu com uma pauta comum, o Simples Nacional. E eu e o Francisco, a gente vai muito a Brasília, a gente fala, já fazem 11 anos que estamos com essa pauta e até hoje a gente não conseguiu. O bom do Simples é que nos uniu. Porque eu gosto de quando a gente conta assim, e traz para nós um prazer muito grande. O Francisco vive isso porque ele visita os escritórios. Há 10 anos atrás não existia essa troca de escritório. Eu tenho um escritório no BTG, ele tem um escritório na XP, vamos trocar boas práticas. Ninguém se via como colega de profissão. Era uma classe muito desunida. Eu acho que isso, um dos grandes méritos da ABAI é unir essa classe de assessoria que é tão díspare, cada um fazendo o seu dia, porque são
empresários tocando seus negócios, mas a gente conseguiu com essa pauta 12 pessoas, 12 empresários de áreas diferentes, de plataformas diferentes, nos reunimos com uma pauta do Simples Nacional, fazendo aquela primeira ação na justiça para conseguir essa pauta e não veio. Acho que isso é importante contar para quem está nos assistindo. Foi o Simples Nacional que uniu e deu origem à BAIS. Foi muito bacana, né, Paulo? É isso aí. E dali para frente outras pautas vieram. Aí eu pergunto para você, presidente, vamos lá, que você está na ABAI desde o começo, fala para nós um pouquinho das outras pautas, dos primeiros anos da ABAI, da sequência após o registro, né, e a oficialização da associação. Fala para nós como foi esse início de trabalho aí, das outras pautas, para a gente discorrer aqui para os nossos telespectadores. Bom, então preparar aí tem o quê? Eu tenho aqui 1h30 para contar tudo isso daqui. Não, brincadeira. Acho que é legal o Paulo mencionar. O que fez a gente nascer foi o Simples Nacional. Mas vale dizer, como qualquer associação, e eu acho muito legal, porque quem está nos assistindo, quem assistir é o assessor de investimento, aquele que já é associado ou não é associado, por isso já faço aqui o pleito, se associe, a ABAI é formada por assessores de investimentos com uma superintendência contratada, independente, mas quem é de fato associado são nós, assessores de investimentos, e cada um tem a sua empresa para cuidar, então é uma doação de tempo. Estou comentando isso porque, Paulo sabe, no começo da BAI, nós tínhamos uma única pauta e durante muitos anos, de 2015 até 2017, praticamente, ficou separada a BAI, só esperando que saía da justiça o resultado do Simples e reuniões esporádicas que fazíamos para discutir as pautas. Porém, sempre a gente teve uma das principais dores do assessor, era a taxa de fiscalização. Aquela famosa taxa CVM, que era cara. Então, uma das pautas que eu lembro que a gente começou foi a CVM. Uma época, do nada, mandou lá um ofício para a ABAI, dizendo para a ABAI sobre questão, custos de observância. Que tais de custos de observância são esses? E aí, opa, ali talvez tenha uma brecha para a gente começar a marcar uma audiência na CVM para entender que nós, assessores, entendíamos que tinha muito custo a profissão. Toda mudança de contrato tem que registrar, demora para vir, o custo CVM é muito alto, então era uma das pautas. O nome agente autônomo de investimento é um nome difícil e começamos a ter várias outras pautas. Então eu digo que a nossa origem foi uma só, o Simples Nacional, mas com essa união veio outras pautas prioritárias que no começo da vida da BAI era a mudança do nome, a redução da taxa de fiscalização e se mostrar presente no mercado. Acho que muita gente não sabe, mas a BAI, mesmo antes de ter todo esse corpo para os associados, ela sempre foi muito reconhecida pelos órgãos do mercado financeiro. Logo que a XP foi comprada pelo Itaú, a gente recebeu um ofício do CAD. Qual que era a opinião da BAI sobre essa compra XP e Itaú? Ou seja, esse próprio órgão nos reconheceu como associação que representa os assessores. E eu acho que o ponto principal, e depois eu quero colocar o Francisco nessa conversa, porque as pautas principais, depois da entrada dele, agnou muito, porque aí tive uma superintendência profissional. Eu lembro a primeira visita nossa à CVM, onde estávamos lá reunidos, nos apresentando para a CVM, e um dos diretores da CVM falou assim, que bom que existe a BAI. E a gente olhou lá assim, poxa, que bom que existe a BAI, CVM, porque outra coisa, né? Eu acho que uma das conquistas da BAI é se aproximar do regulador. Nós que somos antigos aqui do mercado, a gente tinha meio que medo. Será que eu posso perguntar para o regulador? Eu posso tirar dúvida? Se eu perguntar, o regulador vai nos pegar. Porque a nossa indústria é uma indústria que evoluiu muito a despeito da norma. Isso é um ponto que depois a gente pode discutir aqui da 497 para 178, como mudou o nosso mercado. E quando estávamos lá na CVM, nessa primeira visita, ele falou, que bom ter vocês aqui, e eu entendi o porquê. É bom ter uma associação que representa essa classe tão dispara e tão diversa, tem uma associação no qual o regulador pode e quer conversar. A partir daí, eu acho que foi o marco inicial para a gente ter um bom relacionamento com o regulador, e eu acho que uma das grandes conquistas da BAI é essa aproximação com os reguladores. Hoje a gente consegue, pelo tamanho que nós temos, pela envergadura, conversar e ajudar nas mudanças das normas, como foi nesses anos todos, né, Francisco? Diego, esse dia você deve até lembrar que quando o superintendente da CVM fez esse comentário, puxa, que bom que tem agora uma associação para representar na época, agentes autônomos de investimentos, a gente falou, olha, inclusive vamos fazer um evento em São Paulo, queríamos contar com a sua participação. Que dia que é bom para o senhor ir, né? A gente não tinha evento programado. Antônio Beruanger, foi o Beruanger? Antônio Beruanger, né?
E, bom, gente, muito legal esse evento pelo seguinte, a gente fez foi um sucesso, mais de 100 pessoas participaram, o advogado nosso na época era o Guilherme Cook, contribuiu, o professor Hudson Bessa, que é o organizador desse livro, Fundos de Investimento, Guia Brasileiro de Fundos de Investimento, foi quem fez a moderação. Esse vídeo ele está no YouTube da ABAI e eu convido todos vocês a revisitarem ele. Tem 50 views. Ninguém deu bola para a ABAI, ninguém deu bola para o superintendente da CVM vindo falar sobre as dores do mercado. E se você pegar 4 anos depois a publicação da resolução CVM 178, que é o marco regulatório da atividade, todos os principais pontos e aspectos que saíram na norma, a ABAI tinha levantado nesse encontro de 2019. É uma coisa super curiosa isso. Eu acho ótimo. E o diretor veio no evento, nós acabamos fazendo um evento, se eu não me engano, com o Andy Bank, né? E ele participou, veio e nos deu a honra de participar juntamente com a ABAI lá no evento que o Andy Bank patrocinou. Não, e isso é muito legal, porque quem está nos assistindo é assessor de investimento, é empresário. E uma das nossas dores como associação a velocidade nossa do mercado é diferente do mundo que é o regulador. Então, todas essas dores que nós tínhamos, eu na minha operação, o Paulo na dele, todos os associados a gente conseguiu canalizar nos 10 pontos principais em defesas que a ABAI tinha, não só o Simples Nacional, e a grande parte dele foi resolvido. A grande questão da época, se vocês forem lembrar, era o fim da exclusividade. Essa era a grande dor que o mercado tinha. Exatamente. Então, foram 3 pontos baseados na audiência pública que ocorreu naquele mesmo ano de 2019, após esse nosso evento aqui em São Paulo, né? Era o fim da exclusividade, era a demanda pela sociedade empresarial e era a questão da transparência. Então, em 2019, esses 3 pontos começaram a ser discutidos. E o regulador só foi publicar, obviamente que a gente teve a pandemia, tem que dar um desconto para eles por conta da pandemia, mas só foram publicar no dia 14 de fevereiro de 2023 a resolução 178, contando com todos esses aspectos. Detalhe que a gente gosta muito de lembrar, a importância da transparência para a nossa atividade, né? E hoje, talvez, o assessor de investimento seja o participante de mercado mais... Talvez não. É o participante mais transparente do mercado. Porque ele é obrigado a falar a cada oferta de produto ou serviço ao seu cliente qual é a remuneração deles, obviamente se questionado. Se ele tiver outro vínculo com uma outra corretora e amanhã oferecer produto dessa outra corretora, ele tem que dizer se ele recebeu alguma vantagem por isso, né? A 179 do extrato trimestral, que todo mundo comenta, que o investidor recebe, ela só foi entrar em vigor quase que 1 ano e pouco depois. Janeiro do ano passado. Novembro do ano passado. Não é? E a gente entrou em junho de 2023, a gente já estava sendo transparente. Essa é uma pauta que trouxe uma outra pauta para a ABAI, que era exatamente questionar o Banco Central do Brasil a isonomia, né? Dado que valores imobiliários tem que ter transparência, porque produtos bancários que representam o maior volume de investimentos no Brasil não precisa de transparência. E essa é uma pauta que até hoje a gente discute com o Banco Central do Brasil. Ainda assim, veio a 179 e não englobou todos os players, né, para essa transparência. Então, o assessor e as plataformas independentes, as corretoras, já fazem isso e os bancões ainda não. E aí tá a ABAI aqui na defesa, a gente até brincou, eu estava com o Francisco passado, é a briga Davi e Golias, né? Nós junto ao Banco Central para falar, olha, Banco Central, já que é para ser transparente, seja transparente em todos os seus produtos e os bancários também, e tudo que vem acontecendo hoje, né? Essa quebra de bancos, essa falta de transparência, nós assessores somos mais transparentes. E eu acho importante aqui, vou querer muito ouvir Francisco, porque pelo simples fato do Francisco não ser assessor e vivenciar, ele pode dar essa visão, mas para o Paulo mudou alguma coisa na sua operação a 178, a 179 em relação à transparência? Nada, a gente nós já tínhamos nós tínhamos ali já uma estratégia muito rígida a nível de governança, a nível de compliance. Então, de certa forma, a gente, quando demandado e questionado, a gente já passava isso para os nossos clientes. Mas após a normativa,
Poxa, pouquíssimos clientes nos perguntaram, nos demandaram, enfim, nos questionaram sobre custos, principalmente, né, em cima do que foi colocado, né, pelo regulador no mercado. Não. Quase nada mudou. Quase nada mudou. Foi um ponto que a gente discute muito, né? Como antes da 178, o ponto polêmico era o fim da exclusividade e pouco se viu em relação a esse tema e muito se evoluiu em relação à sociedade empresária. A 179 foi tão polêmico essa questão da transparência, mas de fato isso trouxe para o nosso mercado o que o Francisco comentou aqui. O assessor hoje é o profissional de mercado mais transparente. A questão do conflito do interesse, que é uma relação comercial, para o assessor de investimento com essa transparência, isso cai em terra. Lembrando hoje a forma de remuneração, acho que é importante todo mundo ver que eu gosto muito de falar, quando a gente está explicando, claro que o nosso público que são assessores, mas a forma de remuneração é muito de falar, o assessor, só agora com o 79 que ele faz o FII fixo. Mas na verdade não é o assessor que escolhe se ele pode ou se ele não pode fazer o FII fixo. Não era permitido antes. Quem escolhe essa forma é a plataforma que tem. Então, isso foi todas umas conquistas. E a conquistas. 179 não tem relação nenhuma com o modelo de remuneração, porque não é responsabilidade do regulador falar de modelo comercial, de como você vai remunerar. Né? Então, a BAE sempre teve isso muito claro. Né? Vamos ser transparentes e vamos mitigar os conflitos de interesse. Agora, a gente entende que isso tem que ser estendido a toda a cadeia de distribuição. É muito fácil você apontar o dedo e acusar o rabo do foguete. A última ponta da distribuição, quando você tem toda uma cadeia, né, que também precisa ser transparente. Para vocês verem, esse é o trabalho da BAE. A gente pode ficar aqui discutindo vários pontos aqui, mas no fim sempre é a defesa e a relevância do assessor de investimentos nesse mercado. Queria aproveitar, Paulinho, perguntar umas coisas para o Chico aqui. Chico, as pessoas que estão assistindo querem conhecer um pouquinho mais a BAE. Fala para todo mundo aqui quais são os nossos 3 pilares principais e qual que é o trabalho diário da BAE. Hoje o trabalho do superintendente, eu sei que você tem aí, você conseguiu resumir em 2. Porque assim, é tanta coisa que as 10 pautas iniciais que vocês comentaram que deram origem à BAE, elas exponencialmente cresceram, né, em muito. Né? Então, algo que foi muito pontual, né? Vamos criar um CNPJ por conta do Simples Nacional. Né? Hoje, a gente tem aí 3 pilares principais norteando o nosso trabalho, que é a questão regulatória, que é o DNA da associação, educação. A gente entende que o profissional de sucesso, independente do setor de atuação, ele tem que estar com uma educação continuada em paralelo, né? Porque o mercado evolui, novas tecnologias aparecem, novos instrumentos financeiros surgem, né? E parcerias estratégicas. Né? Eu acho que uma associação ela tem que ter essas parcerias estratégicas, porque também é papel dela fomentar o mercado, né, com conhecimento e com produtos que parceiros possam ter para facilitar o dia a dia da atividade da assessoria de investimentos. Né? Então, dado esses 3 pilares, né, e a introdução inicial aí com essas pautas que fizeram surgir a BAE, é importante a gente dizer que de lá para cá, né, daquelas pautas iniciais, o Simples Nacional é a única que ainda não foi ticada. Né? Mas até para que vocês se atualizem, porque eu vejo às vezes muito escritório me procurando, um advogado está me oferecendo para entrar com uma liminar do Simples e tal. Gente, não façam nada disso. A gente está indo para o 11º ano na Justiça para pleitear o enquadramento do Simples Nacional. E no final de dezembro de 2024, tivemos uma notícia muito positiva. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, acatou a tese da BAE e anulou a decisão do TRF3, que é a segunda instância, pedindo que, à luz do entendimento do STJ, fizessem um novo julgamento. Então, esse foi um final de ano que a gente teve assim, um início de 25 com bastante comemoração. Mas terminou a história? Não, não terminou a história, porque a União ela tem como prerrogativa, não é o caso do Simples, mas é em qualquer ação contra a União, recorrer até as últimas instâncias. Então, a União recorreu em março de 2025, 2025 nada aconteceu, provavelmente essa ação vai para plenário. Então, você assessor, você escritório que está recebendo um advogado, parente, amigo, que está sugerindo você pagar para ele lá um FII, para ele entrar numa ação na justiça na primeira instância, não perca seu tempo. A gente já está no STJ e a partir do momento que a nossa ação andar, vocês ganham jurisprudência e vão se pagar no Simples Nacional. É isso. Tá? E eu vou só fazer um parênteses. A BAE, ela não se
ela não se aquietou só com a justiça. Acho que vale dizer que essa pauta do Simples Nacional, nós ao longo desses anos, o Paulo muito lá em Brasília com o Francisco, nós entendemos que essa pauta do Simples tem a via judicial, é uma via, mas tinha umas outras vias. Tinha duas principais que nós tentamos, umas não conseguimos, que era no Comitê Gestor do Simples, fomos até a última instância, que é o nível executivo, para tentar pleitear, e via projeto de lei. Temos alguns projetos de leis para enquadrar o Simples Nacional, porque independe de justiça. Então, acho que é importante quem está nos assistindo, que essa pauta do Simples, apesar de ser antiga, ela é totalmente atual e faz parte do dia a dia do nosso trabalho, né, Francisco? Com certeza. Com Mesmo, certeza. né, Chico? Atuamos junto à reforma tributária lá. Principalmente. Esse é um outro ponto, né? Que a gente lembra de reforma tributária com aprovação também no final de 2024, né? Do projeto lá que criou o IBS e o CBS, mas ela vem sendo discutida já muito antes. Então, desde 2021, a ABAI está inserida nesse processo da reforma tributária ainda durante o mandato do ministro Paulo Guedes. Né? Vocês devem lembrar que vocês estavam lá com a gente, foi muito engraçado aquele dia, né? Que estávamos em Brasília no Congresso, aí descobrimos quem era o relator da reforma que ia tributar lucros e dividendos, ia afetar na veia a atividade da assessoria, era o ex-ministro do Turismo, deputado federal do Pará, Celso Sabino, e lá, por influência, enfim, de um assessor amigo nosso, conseguimos lá um almoço com ele, no dia que ele ia levar para plenário. Né? E de tanto a gente falar no almoço, ele pegou um guardanapo, esse guardanapo eu guardo ele até hoje, e começou a fazer um monte de conta no guardanapo, tal, no final, então se tirar os assessores, aqui não vai afetar muito, acho que dá para a gente colocar aqui uma cláusula. Empresas com lucro presumido que faturem até 4.800 por ano, vão estar isentas de pagar lucros e dividendos lá, a tributação de lucros e dividendos. E para a gente foi uma vitória, a gente comemorou para burro aquilo, né? Ficamos até surpresos, porque na hora que foi para plenário, o Partido Novo foi contra e o pessoal foi a favor. Eu falei, gente, mas quem é liberal, quem não é liberal? Já estou meio confuso aqui com a política brasileira. Então, desde lá, a gente vem se envolvendo com a reforma tributária. Teve a mudança de governo, houve o projeto da emenda constitucional 135 do ministro Haddad, e nós também tivemos lá até os 48 do segundo tempo, quando conseguimos, em algumas audiências, e uma audiência final, em especial, no que é a atual FIM, que era a antiga Confederação Nacional das Instituições Financeiras, na pessoa da Cristiane Coelho, atual presidente, e do ex-presidente Rodrigo Maia, conseguimos enquadrar os escritórios de assessoria e consultoria no regime específico para serviços financeiros, fugindo, então, que o PIS, o COFINS e o ISS saísse de uma média nacional de 6,85% e pulasse para 28%, que é o IVA. É isso. Os consultores têm que nos agradecer nessa também, né, Francisco? Os consultores pegaram carona nessa e pegaram carona também na redução da taxa de fiscalização, quando a gente promulgou a Lei Federal 14.317 no dia 29 de março de 2022 e reduzimos em 80% a taxa de fiscalização pessoa física e em 50% a taxa de fiscalização da pessoa jurídica. O consultor também entrou nessa conosco, né? E foi nessa lei que nós alteramos a lei que criou a CVM em 1976, alterando no seu artigo 15º o nome do participante de mercado, agente autônomo de investimento, para assessor de investimentos. Então, assessor de investimentos, hoje você é um profissional participante do mercado regulado, previsto na Lei 6385 de 76, que criou a CVM. É isso. A quem está vendo aí as nossas camisetas, temos dois loguinhos aí, o A, dois Azinhos, um entrando no outro, porque antes era a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, e agora um outro A deixou, que é o nosso nome, ABAI, Associação dos Assessores de Investimentos. Parece tão pequeno essa questão de mudar o nome. Poxa, a mudança de nome? Não, a mudança já teria feito em lei, foi um trabalho hercúleo para conseguir essa mudança. Entramos aos 45 do segundo tempo para conseguir, e hoje todo mundo entende, porque eu falo, quem é o nosso maior ativo do assessor? É o nosso cliente. E essa simples mudança do nome de agente autônomo para assessor ficou muito mais fácil a compreensão para os nossos clientes do que é o trabalho do assessor de investimentos. A 178, que a gente está falando aqui, ela reconheceu um dos pontos. Falamos que o mais polêmico foi a exclusividade, mas um ponto que a BAI sempre brigou muito para ter e sempre explicou muito para o regulador, no quem eu queria agradecer muito a figura do João Pedro Nascimento, ex-presidente da CVM. Ele foi sempre um entusiasta da profissão. O Francisco Paulo, lembram?
todo evento que nós estávamos juntos, ele fazia questão de reconhecer e enaltecer o assessor de investimento. E ele, o IABAI, e ele reconheceu, quando ele promulgou a 178 no seu mandato, que a 178 foi um reconhecimento e um presente aos assessores por esses anos todos de entrega e de crescimento. Eu digo isso por quê? Porque até a 178, o assessor de investimento não podia fazer recomendação de investimentos. E nós mostramos, parece tão óbvio isso, né? Você é assessor que virou agora, assessor ou está entrando. Poxa, mas como assim? Você trabalhou quase 10 anos sem poder recomendar? É de fato, o senhor não podia fazer mera recomendação dos investimentos. Algo que parece trivial na nossa profissão. Então, eu conto isso para vocês aqui nesse nosso podcast, conversando com o Paulo e com o Francisco, para vocês verem o quanto a gente conquistou. Não é uma conquista única, grande. São pequenas conquistas que fez um todo. Mudança de nome, redução de taxa, uma norma mais moderna, na luta do futuro com uma tributação mais barata, que não acabe com o modelo de formação dos assessores de investimentos. Então é um trabalho muito legal que a gente vem desempenhando, e esse podcast é para contar um pouquinho para vocês de toda a nossa trajetória. Eu cortei o Chico, você estava falando do regulatório, volta para você, Chico. Se vocês quiserem se atualizar em tudo isso que a gente está falando aqui e vai continuar falando, tá? E entender essa mudança do ABAI para ABAI, você acompanha as nossas redes sociais. No LinkedIn, você vai procurar ABAI com um A só. No Instagram, ABAI com um A só oficial, @ABAI com um A só oficial. No YouTube, ABAI com 2 A's. E o nosso e-mail é www, assim como o nosso site, abai.com.br. Você vai perguntar, por que ABAI com 2 A's? Por que ABAI com um A só? Porque quando a gente conseguiu alterar o nome para ABAI, Assessor de Investimentos, os registros já estavam tomados. Então a gente não conseguiu o domínio de ABAI com A só, porque existem outras associações denominadas como ABAI com A só também. Mas é bom, né, Paulinho? Pelo menos lembra a nossa Gênesis, né? Que é com 2 As. Exato. Eu queria só fazer uma complementação. Você citou Davi e Golias lá atrás e fazer uma analogia sobre essa questão da recomendação, né? Engraçado, depois de tanto tempo, né, com tantos profissionais qualificados que tiram diversas certificações, né, às vezes certificações muito mais rígidas do que alguns outros profissionais, e até hoje a gente ainda tem ali profissionais que não têm essa trajetória recomendando, né, de forma não transparente. Enfim, a gente volta na história de Davi e Golias. Exato. Um trabalho dia a dia nosso. Francisco, vamos voltar. Então a gente estava nas regulatórias, porque ainda tem mais 2 para falar aqui para vocês. Então vamos lá. O que mais que a gente veio fazendo após essas conquistas que a gente teve com aquelas 10 pautas iniciais, então, que eu comentei, né? Nós atuamos fortemente após a publicação da Resolução 179, que é voltada aos intermediários e que trata da questão do extrato trimestral, para ser transparente, quanto que gastou na distribuição de valores imobiliários, na distribuição deles e tal. Nós entramos diretamente junto ao Banco Central, questionando por que eles não, por questões até de assimetria regulatória, por que eles não também implantavam a transparência obrigatória para os produtos bancários. Fizemos uma reunião em 2023, fizemos uma reunião em 2024 e fizemos uma reunião em 2025. Estamos aguardando uma agenda, há uns 4 meses a gente está aguardando uma agenda para fazer uma reunião presencial com o novo diretor, né? A coisa chegou em determinado ponto que a gente acabou, poxa, acho que não estão levando a gente a sério, fomos ao CAD, né? E fomos questionar ao CAD se o nosso entendimento de assimetria estava ou não correto, né? Estamos aguardando até hoje também essa questão do CAD. O que foi interessante é que, com o advento do Banco Master, o próprio Banco Central se atentou à importância da transparência numa matéria pública que ele deu ao jornal o Globo, né? E aí nós voltamos à tona. Olha, já que você mesmo, o Banco Central, está falando de transparência, revisite os ofícios que nós encaminhamos e tal, que achamos que essa pauta é uma pauta interessante. Então, questão da transparência, conflito de interesse, como já foi dito, para toda a cadeia de distribuição, não só para a ponta final dela. Esse é um ponto interessante. Uma coisa muito legal que foi feita em 2025, e convido todos também a revisitar as nossas redes sociais, foi o Março Verde.
né? O Março Verde foi um projeto que também foi aqui idealizado pelo nosso presidente Diego Ramiro e foi um mês inteiro de comemoração e enaltecimento à atividade do assessor de investimentos, por N razões. Né? Primeiro, porque o mercado instituiu o dia 14 de março como o dia do assessor e não existe oficialmente o dia do assessor. Ainda, é bom dizer, ainda não existe, né, Francisco? Essa é uma pauta que nós já estamos tramitando com ela no Congresso Nacional. Para criar oficialmente. Para criar oficialmente o dia do assessor, o dia 29 de março, não o dia 14. Por que o dia 29? Que foi o dia que a lei federal alterou o nome para assessor de investimentos, né? Então, tinha essa questão do dia 14, todo mundo fazer propaganda que era o dia do assessor, quando nem existia assessor, quando eles começaram a fazer essa propaganda, era agente autônomo na época. Né? Depois, nós tivemos algumas vitórias importantes para a categoria que ocorreram nesse mês. Era o 10º ano de aniversário da ABAI, no dia 29 de março teve a lei que reduziu a taxa de fiscalização. Coincidentemente, também é o mês do Ano Internacional da Mulher, e a ABAI sempre estimulou muito o empreendedorismo feminino. Né? A gente tem como meta aqui pessoal, a gente gostaria que 50% dos assessores registrados fossem mulheres e que mais mulheres fossem líderes e sócias fundadoras de escritório, né? Não só os homens. Então, o dado de ser 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, ajudou a gente a ter essa ideia aí que o Diego nos trouxe de criar o Março Verde, onde a gente fez diversas ações nas redes sociais, que foi muito legal, acabou resultando num convite da B3 para que a gente fizesse um Ring the Bell, em homenagem aos 10 anos da ABAI, e reunimos mais de 200 assessores esse dia de março lá na B3, que foi muito bacana. E né? Chico, e eu acho que é bom comentar que o Março Verde continua. Agora, todo ano faremos o Março Verde como mês do assessor de investimento, com campanhas, enaltecendo. Porque qual é o maior legado da ABAI? Enaltecer e reconhecer o assessor de investimento. Era um momento também, Francisco, quando a gente montou isso, Paulo lembra, momento onde estava muito se batendo no assessor de investimento, conflito de interesse. Então, para mostrar quem é esse profissional que leva a educação financeira para milhões de pessoas, acho que temos que reconhecer. Hoje você tem que ter orgulho. Quem está nos vendendo assessor tem que ter orgulho da profissão que você exerce. Eu falo com os dois peitos. Eu sou assessor de investimento há 16 anos, Paulo mais de 20 anos, montou uma empresa, contratou pessoas vivem disso, ensinou milhares de pessoas a investirem melhor. Isso é uma profissão num país onde não tem educação financeira. Então, o Março Verde é uma conquista da ABAI de ser um legado, de sempre reconhecer o profissional e trazer luz a essa profissão que tanto mudou no nosso mercado. Exatamente. Agora, uma notícia muito boa para você, assessor, escritório de assessoria que está no Rio de Janeiro. A ABAI vem desde fevereiro de 2025 conversando, trabalhando, se articulando junto à Câmara Municipal do Rio para a redução do ISS do município de 5% para 2%. É um processo lento, obviamente, mas que já está bastante adiantado. Então, se você quer mais informações e saber como aderir a esse projeto, procure a gente na ABAI, que a gente te dá maiores informações sobre como está o andamento desse projeto. Tá? Inclusive, já até adianto, né? Estamos para fazer um grande evento ainda nesse primeiro semestre no Rio de Janeiro, onde eu quero convidar o presidente da Bolsa do Rio, o Cláudio, quero convidar a Maria Silva, secretária da Fazenda, e o presidente e o secretário da Câmara Municipal, o Caiado, e o Rafael Freitas, para participarem desse evento com vocês, assessores. É isso. Outra pauta muito legal que a gente vem tendo agora, que foi no final do ano, no dia 22 de dezembro, o Conselho Monetário Nacional soltou uma resolução voltada aos RPPS, vetando que o assessor de investimentos atue junto a esse segmento. Nós temos aqui na ABAI diversos escritórios associados que são 100% focados em clientes institucionais. Profissionais gabaritados, profissionais que a gente conhece há 30 anos, profissionais que tiveram uma carreira brilhante em grandes instituições. Um ficou mais de 20 anos como diretor executivo do Grupo Icatu, outro 15 anos comandando a área de RPPS do BTG, outro 12 anos comandando a área de RPPS da Caixa Econômica. Então, nos preocupou muito essa decisão que saiu do Conselho sem uma audiência pública, sem ouvir o mercado, né? Criando uma confusão danada de instabilidade jurídica junto ao mercado de RPPS e uma estabilidade emocional enorme junto a milhares de profissionais que estão envolvidos direto ou indiretamente nessa atividade e que
se nada for feito, dia 2 de fevereiro, simplesmente vão fechar a empresa e vão voltar para casa e está todo mundo sem trabalho, sem emprego. Então, essa foi uma pauta que acabou consumindo muito do nosso tempo no final do ano. Tivemos diversas audiências já com membros do Conselho Monetário Nacional, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Previdência. Ontem fizemos uma conferência com 6 membros do Ministério do Planejamento. Envolvemos a CVM nisso também, né, porque eles têm que entender que os avanços regulatórios que o mercado trouxe, como a 175, como a 178, como a 179, né, a 5272, aparentemente, ela é um retrocesso aos avanços dos últimos anos, que teve muito debate com o mercado. Então, essa foi uma pauta aí, última, nova, recente, que a gente encabeçou e que a gente está aí tentando ver qual é a melhor forma de tentar reverter isso antes que ela entre em vigor. Então, a gente pediu uma postergação da entrada em vigor e enviamos um ofício com todas as nossas argumentações e justificativas e estudo de impacto, né, que essa alteração regulatória vai trazer ao mercado. É isso. Francisco, acho que é legal a gente comentar, né, Paulo, que veja como é a nossa atuação. Estamos atuando no Simples Nacional para ajudar pequenos, médios escritórios que estariam, como também estamos na batalha do RPPS, ou seja, a ABAI independe do assunto, se é para um pequeno, se é para o grande ou para o médio, a pauta, se é do endereço da categoria assessor de investimentos, manda para a gente que no pilar regulatório a nossa superintendência vai atuar. Acho que esse é o recado principal. E quando as pessoas perguntam, mas o mercado de vocês, a ABAI só tem XP e BTG? Não, gente, a ABAI tem 9 corretoras, tem escritórios vinculados a 9 corretoras diferentes. Não é só XP e BTG. Temos o Safra, temos a Mirai, temos o Daicoval, temos o Endibank, temos o Bem DTVM, temos a Genial, enfim, são várias outras plataformas, né, menores em termos de volume, de números, mas que representam e que têm assessores lá que estão lá vinculados a eles. Então, a gente aqui atende a todo mundo, tá? Finalizando essa questão regulatória, tá? A ABAI é forte junto a influencers, a ABAI é forte junto às audiências públicas que o Bacen, CVM ou B3 lançam no mercado. Então, a gente está sempre acompanhando o que acontece em termos de audiência pública, de aprimoramentos e modernização e melhoramentos da atividade, como também influências para o bem e para o mal. Francisco, continue falando aqui para a gente um pouquinho quais são agora os outros 2 pilares da ABAI. O outro pilar é educação, né? Como a gente já comentou, a importância da jornada estar caminhando conjuntamente. Então, um dos primeiros projetos que a gente fez foi junto com a Fundação Getúlio Vargas, com a EASP, Escola de Administração de Graduação da Fundação Getúlio Vargas. No portal da FGV, Educação Executiva, você pode encontrar o curso Empreendedorismo no Mercado Financeiro. Mais de 70 mil pessoas já fizeram e vale pontuação para o PEC da Ancor. O curso 100% gratuito e online, né? Dentro dessa linha, também tivemos um lançamento o ano passado do segundo curso que nós fizemos, dessa vez com a B3 Educação, que é o AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos. Você vai encontrar ele no portal de educação educa.abai.com.br. Só clicar sem www e já vai cair direto nele. Mais de 5 mil profissionais já ganharam os 40 pontos para o PEC da Ancor. Ou seja, é um curso, você vai aprender tudo de 178 e ainda vai cumprir suas metas de PEC junto à Ancor. Outras atividades que a gente realizou e que vem realizando em parceria com a B3 é o ETF Week. O ETF Week começou de uma forma muito singela, lá numa salinha da B3, com uma meia dúzia de 3 ou 4 assessores que foram lá ouvir um pouco o que eram índices, né? E esse ano a coisa já evoluiu tanto que já estamos fazendo até eventos regionais. Então, além do ETF Week, que foi muito grande aqui na Arena B3, fizemos a primeira edição do ETF Week Brasília e já temos programado para o dia 24 de abril o ETF Week Rio de Janeiro agora para esse ano de 2026. Junto a esse produto ETF, ou melhor, instrumento financeiro ETF,
também temos com o nosso parceiro Itaú Asset Management o Café com o Itaú. Então, a gente realiza em diversas cidades brasileiras e muitas aqui na sede do próprio Itaú, aqui na Faria Lima, o Café com o Itaú, onde especialistas vão falar sobre o mercado e a evolução do ETF. Esse ano, já no dia 4 de fevereiro, vamos participar também na B3 do evento da DEX, que é junto com a Buena Vista Gestora de Recursos. A DEX é uma plataforma global de ETFs que vai trazer muito conteúdo. Você vai saber tudo sobre o mundo de ETFs conhecendo a plataforma da DEX, onde a BAE também está envolvida. E os 2 últimos grandes projetos que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Vou começar pelo primeiro deles, uma imersão internacional. Esse vai ser um projeto de 2026. Até final de outubro, vamos levar um grupo entre 30 e 45 gestores de assessoria para uma semana de imersão acadêmica na ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão, uma universidade centenária, fica localizada em Lisboa, possui os 3 selos accredited de qualidade em cursos de educação executiva. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, até 2 anos atrás, só a FGV que tinha isso na América Latina. Ano passado, ano retrasado, que o INSPER conseguiu o 3º selo. Então, é muito importante esse credenciamento dessa universidade. E a ideia é fazer uma mistura de aulas práticas, de aulas em sala de aula, teóricas, e também passeios práticos. Então, já fechamos com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Portugal, uma visita com painel no auditório da CVM de Portugal, uma visita à Euronext, que é a Bolsa Portuguesa. Estamos organizando visitas em instituições financeiras também lá de Portugal, para que a gente possa também ver um pouco na prática como funciona isso. Francisco, acho que é bom comentar que esse projeto no ISEG já fazia parte do nosso planejamento de 2025 e 2026, essas missões internacionais. A gente entende que, como comentou, o assessor 4.0 é o assessor do futuro, essa parte de entender o internacional faz total sentido e faz hoje na prática do assessor de investimento o mundo internacional. Tentamos no passado fazer a primeira missão aos Estados Unidos e agora, de fato, vai sair a primeira missão internacional da ABAE em Portugal. Acho que é um reconhecimento. O que é legal Portugal? Portugal até então é conhecido por ser a porta de entrada da Europa, né? Tem a facilidade da língua, aquela país irmão, aquela coisa toda. Mas mais do que isso, tá? Comentei aqui da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Portugal, eles estão encabeçando, junto com a Bolsa Portuguesa e com a CVM Portuguesa e com a CVM brasileira aqui e outras instituições, um acordo bilateral de forma a tentar transformar Portugal amanhã num hub de investimentos globais, internacionais, a exemplo do que é Luxemburgo. Luxemburgo, para quem não sabe, né, pegou o modelo irlandês e replicou e fez a Luxemburgo, que hoje todos vocês conhecem. E a ideia desse grupo de trabalho é tentar fazer com que Portugal amanhã deixe de ser somente a porta de entrada, mas passe a ser um hub de investimentos. Então é uma oportunidade para você, gestor, que está nos ouvindo, procure mais a BAE para saber sobre esse programa de imersão. Ele é subsidiado, ele está praticamente de graça pelo que você vai ter de retorno nele. E para finalizar essa parte educacional, a gente não pode falar. A gente terminou o ano muito bem, não foi? Com a Simples Nacional, STJ, que a gente comentou aqui no final. Terminamos o ano de 25 também muito bem, com o Prêmio ABAE. O Prêmio ABAE é uma idealização do BP Money, portal de notícias, junto com a ABAE, né, onde nós tivemos aqui o apoio institucional da B3, da Ancord e da Planejar. E nós resolvemos fazer uma premiação dos melhores assessores do Brasil, né, mas atrelados a aspectos qualitativos e não quantitativos, como eles estão acostumados a serem premiados nos awards das suas respectivas plataformas. Então, isso foi uma coisa muito bacana, por quê? Porque a gente instituiu somente critério qualitativo e a gente instituiu que o voto é popular, ou seja, as pessoas, o investidor, o leigo, o colega de colégio, do clube, do condomínio, que são as pessoas que estão votando, né, naquele profissional. Os clientes, né, Chico? Os clientes também. Então, é uma forma de levar o assessor
para o mercado, né? E os números desse primeiro evento foram assim astronômicos. Eu vou dar aqui alguns só para vocês terem uma Mas ideia. para só um pouquinho, porque igual o Francisco deu méritos do Março Verde, o mérito do Prêmio ABAI foi uma ideia do Francisco. E eu queria contar, porque eu acho que esse é o primeiro podcast onde, apesar de longo, vocês estão conhecendo um pouquinho da história da ABAI. E da onde surgiu o Prêmio ABAI, onde a BP Money, claro, idealizou isso. O Francisco sempre quis fazer conosco aqui, falou, poxa, eu vejo tanto summit de plataforma A, de plataforma B, mas com conteúdo tão bacana, mas só vai escritórios, pessoas daquela plataforma, do outro vai daquela plataforma. Vamos fazer um que congregue todos. Poxa, mas pensando muito, o Chico falou para mim, Diego, mas já tem tanto summit, vamos criar algo diferente, vamos criar algo que marque todo ano e reconheça, como um Março Verde reconhece, mas uma premiação independente de plataforma, que eu acho que isso deve ficar claro. O Prêmio ABAI, ele é independente da plataforma. O Chico vai passar para vocês aqui os dados, os números que a gente alcançou nesse primeiro prêmio, mas por ser um prêmio muito focado na qualidade do assessor, que é isso que a ABAI defende, a evolução desse profissional, criou-se o primeiro Prêmio ABAI, que eu espero, como Março Verde, Chico, que seja um prêmio de muitos anos e que seja almejado por todos os assessores que estão nos assistindo aqui. Exatamente. Cara, números assim impressionantes, Diego, Paulo. Leads gerado, 22.500. Alto engajamento nas redes sociais. Instagram, visualizações, 19 milhões. Interações, 651 mil interações. Compartilhamento, 173 mil compartilhamentos. LinkedIn, impressões, 54 mil impressões. Cliques, 1.200 cliques. Alcance, 38 mil pessoas. Visualizações, algumas milhares de visualizações. No portal do BP Money e no hub do prêmio Melhores da Assessoria. Page views, 300 mil. Alcance, 480 mil usuários tiveram alcance. 297 mil interações, 1.200 cliques. Gerando 22.500 leads. Cara, para um primeiro ano, foi impressionante, né? Esses números, gente, foi alcançado aí pelos Google Analytics da vida, por todas essas empresas que fazem essas auditorias em tráfego de rede social. E, obviamente, que não é só a postagem da ABAI, não é só a postagem do BP Money, é a postagem que você também fez, é a curtida que você fez, né? Então, foi uma coisa muito legal. E, para finalizar, se vocês me permitirem, rapidamente, eu quero aqui cumprimentar os vencedores do Prêmio ABAI. Ô Chico, acho que antes de você me perdoe te cortar de novo. A ideia desse Prêmio ABAI e as pessoas é o ABAIcast, que é o podcast social brasileira, vai convidar essas pessoas, onde o Francisco está comentando aqui, que vai citar o nome, para participar. Porque qual que é a ideia desse nosso podcast? Trazer pessoas relevantes do mercado financeiro. E Paulo, já entrevistamos algumas, vamos continuar entrevistando, mas a ideia é que com o Prêmio ABAI, que reconhecemos os profissionais, que eles estejam aqui conosco ao longo desse ano, contando um pouco da sua história, por que ganharam o prêmio. Então, o Prêmio ABAI e o ABAIcast vão trabalhar muito esse ano juntos para reconhecer. Além dos CEOs, né, de grandes empresas, presidente Chico, os assessores de investimentos reconhecidos nacionalmente estarão aqui conosco contando suas histórias. Então já sintam-se convidados, tá? Melhor assessor abaixo de 30 anos, Daniel Ziskovski. Melhor proteção patrimonial, Raíssa Cristina Chavante Soares. Melhor assessor nacional, Eric Kudies. Melhor assessora nacional, Mara Marcondes. Melhor assessor da região sul, Rodrigo Azevedo. Melhor da região nordeste, Poliana Viana Silva. Melhor da região sudeste, Carlos Eduardo da Silva Leão Júnior. Melhor assessor da região norte, Fabrício Gouveia Porpino. Melhor regional centro-norte, Marco Antônio Moreira da Silva. Melhor assessor de ativos alternativos, Fernando Cobucci. E melhor assessor de ativos globais, Matheus Calef. Sintam-se todos muito agraciados pela essa vitória, o mérito é todo de vocês e já estão convidados para estarem aqui com o presidente Diego, participando aqui do ABAIcast. É isso, pessoal. A ideia é essa, que a gente conseguiu falar para vocês aqui um pouquinho do que foi. Estamos chegando aqui ao fim do nosso... Estamos chegando agora ao fim do nosso podcast e a gente vai terminar aqui contando do último pilar que trabalha a ABAI. Então, quero que vocês... Está um pouco longo esse nosso bate-papo, mas vocês já entenderam
recados principais do nosso Prêmio ABAI. E agora, Chico, para a gente chegar agora ao fim do nosso programa, conte um pouquinho do nosso último pilar tão importante também da ABAI, das parcerias. Super bacana, parcerias estratégicas. Você, escritório, que quer se associar, tem interesse em se associar, saiba que a gente subsidia, porque nós queremos você junto de nós. Então, você vai pagar uma anuidade muito simbólica para ser associado da ABAI. Procure a ABAI, se associe à ABAI. A ABAI, ela procura, através de parceiros estratégicos, empresas que atendem ao ecossistema do assessor de investimentos, o seu fomento mensal. Então, hoje temos 12 empresas, desde plataformas de investimentos até empresas de educação, que mensalmente contribuem com a ABAI. Esse ano de 2026, a gente já está trazendo algumas novidades para vocês. Uniconsórcios, uma empresa totalmente diferenciada no segmento, oriunda de São José do Rio Preto, com profissionais que vieram da Rodobens, produtos totalmente diferenciados dos consórcios tradicionais que vocês estão acostumados. Parceiro ABAI, procurem, coloco vocês em contato com eles. Galápagos Capital, dispensa apresentações. Carlos Fonseca, sócio de André Esteves no BTG, montando aí talvez uma das maiores empresas de sucesso dos últimos anos, chamada Galápagos Capital. Acabou de abrir com o Bruno Stein, profissional relevante no mercado de ETFs, uma parceria com a ABAI para que a gente possa até usar o auditório deles para estar convidando vocês para eventos locais lá. Valor Pro. Cara, quem não conhece, quem opera cliente e não tem uma boa plataforma de notícias, de informações de mercado financeiro, Valor Pro vai vir com agressividade para que associados à ABAI contratem a sua plataforma. Concorre com a Bloomberg, concorre com o Broadcast, mas com certeza o Valor Pro tem um diferencial, porque como eles têm o jornalismo cobrindo tudo que acontece no país, eles soltam a notícia primeiro do que outras mídias, principalmente quando a notícia vem com ele. E a DEX, que é ligada à Buena Vista, gestora de recursos, que é uma plataforma global que vai trazer tudo o que você possa imaginar sobre conteúdos de ETFs. Aliás, dia 4 de fevereiro, lançamento oficial na B3, vamos convidar você para participar. E para encerrar aqui a minha parte, agradecer muito aqui o convite de vocês. Venham acompanhando a ABAICast. Eu sou fã do ABAICast, viu? Não pensem vocês que eu não assisto. Eles produzem, eles é que fazem tudo, mas eu sou o primeiro cara que vou lá olhar para ver se está dentro da qualidade ABAI, viu? Então, de parabéns pelo projeto que vocês estão aqui desempenhando, né? Nós lançamos agora também, vocês devem ter recebido no e-mail de vocês, uma pesquisa ABAI. Primeira pesquisa ABAI, simplesinha, 2, 3, 4 minutinhos que você vai demorar ali para responder. Se está com o link parado na sua caixa postal, clica lá, responde para a gente que é muito importante, depois a gente passa o resultado para vocês. Grande abraço a todos e contem com a gente. Francisco, obrigado. Uma correria no final, afinal tem tanta coisa para contar, né, Paulo? Acho que foi um bate-papo legal, mas para vocês conhecerem, se deixasse aqui, a pessoa já até tá bravo com a gente aqui, né, Paulo? Falou, já passou, já estouramos tudo que a gente podia. Várias outras histórias, vamos ter que fazer um segundo episódio aí para terminar de apresentar o início e todo o histórico da ABAI, né, presidente? É isso. Consideração final, quer amarrar alguma coisa aqui de tudo que a gente falou? Agradeço a participação, obrigado, presidente, obrigado, superintendente. E meu recado é para você, assessor de investimentos que está nos assistindo. Converse com o seu gestor. Se vocês ainda não são associados, venham nos ajudar. Tudo que nós falamos aqui, o pouco que nós falamos, temos muito mais para falar, é só o começo. A ABAI acabou de fazer 10 anos. Então, ela nem é uma adolescente ainda. Venha nos ajudar a criar novas pautas, se interar com a ABAI. Eu tenho certeza que isso só vai ser muito produtivo para você, assessor de investimentos, e para o seu escritório. Tá? Nos procure o Chico, procure o presidente da ABAI, tem a Stephanie também, que é a nossa assistente lá, que está lá na ABAI todos os dias. Venha conosco, nos procure, venha interagir conosco e participar deste projeto que nós estamos só no começo, temos muito a fazer ainda por toda a nossa classe. Fica o desafio. Os 30 primeiros que estão nos ouvindo, que ligarem para mim para tomar um café na ABAI, vai ganhar uma versão gratuita, um exemplar gratuito do guia prático do mercado brasileiro de fundos de investimentos. Estou aguardando vocês. Poxa. Ainda bem que eu ganhei, porque senão eu seria uma das pessoas que, terminando o podcast aqui, já ia falar com o Francisco, porque o livro está imperdível. Francisco, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que esse deveria ter sido nosso primeiro podcast para contar a gênese, a origem da nossa associação. Paulo, obrigado.
pela caminhada, não só de podcast, mas desses 10 anos de Abai. E fica aqui o recado principal. Quem não é associado, se associe. Quem não conhece a Abai, siga as nossas redes sociais, porque nós geramos muito conteúdo de relevância, não só de informação, mas como informações relevantes para o dia a dia da operação de vocês. Meu muito obrigado, até a próxima.